Vamos chamar para cá o Augusto, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, para nos ajudar a entender esse contexto. Augusto Teixeira. Augusto, bem-vindo, boa tarde. Eu quero aproveitar a sua experiência também na área internacional sobre o aspecto militar, né? Porque a gente está vendo os Estados Unidos reconhecendo uma vitória de Edmundo Gonzalez. Caso Estados Unidos desejem, sei lá, colocar um posto militar aqui na América do Sul, isso pode trazer consequências militares, uma instabilidade para a região, até porque, por outro lado, China e Rússia reconheceram a vitória de Maduro, né? Isso pode trazer um conflito, quer dizer, esse conflito que já existe, né? Mas trazer para o nosso continente esse conflito? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Como você bem coloca, o conflito já existe. Na prática, nós temos a possibilidade de uma escalada desse conflito para um conflito de caráter violento. De certa forma, a crise da Venezuela deixou há muito de ser uma crise de caráter regional, deixou apenas de ser uma crise da democracia ou uma crise humanitária. Ela passa cada vez mais a ser engolfada por uma competição geopolítica que coloca em pontos opostos os Estados Unidos, China e Rússia. Isso para dizer, no mínimo. A possibilidade dos Estados Unidos colocarem uma presença militar permanente na Venezuela é algo que não precisa nem se ponderar. Isso porque a região do Caribe é o chamado Mare Nostrum americano, no qual eles podem projetar poder militar facilmente e exercer pressão. Por exemplo, no pico da pandemia, ainda na administração Trump, foi feita uma operação contra narcótico perto da costa venezuelana, com um potencial militar, inclusive contando com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, surpreendente para a época. O fato é que a crise da Venezuela, ela enseja possibilidade de medidas de força ou da ameaça de medidas de força contra o regime Maduro, mas também como uma forma de tentar alterar a circunstância política regional. E, obviamente, tudo isso coloca o jogo para o Brasil um peso muito maior, em que pensar apenas pela diplomacia e mediação pode não ser suficiente para tentar agir de forma proativa na tentativa de desescalada da crise atual. Professor, boa tarde. Leonardo Sakamoto aqui, bem-vindo ao All News. Pensando agora um pouco em escala geopolítica global, né? Os primeiros que reconheceram a vitória do Maduro, né? Além, claro, do governo cubano, da Nicarágua, né? E por aí vai, mas os primeiros grandes países foram a Rússia e a China. Reconheceram a vitória do Maduro. O Irã reconheceu a vitória do Maduro, né? Ou seja, um grupo que é anti-OTAN nesse sentido, né? E falando nisso, em que sentido e de que forma, né? Esses países, o reconhecimento da vitória do Maduro por esses países garantiria uma sustentação do regime Maduro do ponto de vista econômico ou militar? Boa tarde, Sakamoto. Prazer enorme falar contigo novamente. Esses países, eles são fundamentais para a sobrevivência do regime, não apenas de agora, mas há décadas. É importante ponderar que, por exemplo, a cooperação com a Rússia, que se estende desde o período chave, foi fulcral não apenas para investimentos na Venezuela no campo de petróleo, gás, mas também em alívio em termos de acesso a mercados internacionais, não necessariamente tradicionais para as exportações venezuelanas, mas foi fundamental para a modernização militar da Venezuela, que algumas décadas atrás possuía um dos sistemas militares mais modernos da região, inclusive com sistemas de caças e bombardeios muito melhores do que aqueles do Brasil. Por sua vez, essa cooperação com a Rússia, muito forte durante o período Chaves, passou paulatinamente a perder espaço, fundamentalmente para a China, que vai ser um ator fundamental para a conexão de Caracas com o mundo, em particular do campo financeiro, comercial e econômico, em especial quando as sanções contra Caracas ganham um peso gigantesco. Nesse sentido, tanto a China como a Rússia, mas também o Irã, são formas de respiro que a Venezuela possui num contexto em que passa a ser cada vez mais alvo de sanções por parte dos Estados Unidos. Vimos aí um breve respiro quando o governo Biden refreia as sanções em relação à Venezuela com a promessa de eleições livres e transparentes, que infelizmente não vieram a ocorrer
em um momento recente. Por sua vez, Sakamoto, é importante que nós consideremos que, apesar da relevância da China e da Rússia e também do Irã para a sustentação do regime no âmbito geopolítico internacional e econômico, mais relevante ainda é a cúpula militar do alto oficialato venezuelano. Os militares, enquanto uma força política organizada, orgânica e com forte raiz na arena econômica e administrativa da Venezuela, são talvez um centro de gravidade muito mais relevante para a negociação de uma potencial transição democrática e sustentação do regime do que necessariamente Moscou ou Pequim. O que é importante ponderar é permitir para Moscou e Pequim garantias de que, caso a oposição, por exemplo, venha a tomar o poder por vias legais e reconhecimento da sua vitória, os acordos realizados no campo de gás, petróleo e investimentos com estes países não sejam rompidos. Por isso, a oposição também tem que ter um respeito aos acordos e contratos feitos com atores que estão do outro espectro do polo da disputa geopolítica. É por isso que é um jogo de dois níveis, mas a dimensão interna dos militares é muito mais saliente, Sakamoto. Professor, e em relação ao Brasil, como é que o senhor avalia que fica a posição do presidente Lula? O senhor acha que é uma estratégia acertada se o Brasil mantiver essa ação conjunta com Colômbia e México? Ou você acha que o Brasil deveria também ter talvez ter um protagonismo maior nesse momento? Como é que o senhor vê as falas do presidente Lula? Como é que o senhor tem visto e o que deve ser feito na sua avaliação? Boa tarde, Carla. Veja, o caso Venezuela, ele apresenta um potencial ponto de mudança da trajetória da política externa do governo Lula em relação à Venezuela. Sempre é importante considerar que a relação Brasil-Venezuela, desde o Lula I, desde o Lula II, foi uma relação de cooperação, mas também de relativa competição em relação à liderança. Lembremos, enquanto o Brasil buscava ampliar o Mercosul, a Venezuela buscava criar a ALBA e se projetar geopoliticamente para o Caribe e para a América do Sul. Entretanto, neste contexto recente, cabe ao Brasil ser mais protagonista. Isto porque temos uma crise severa, não apenas da democracia, mas com o potencial de violência civil e, obviamente, ampliar o impacto humanitário para toda a região, como, por exemplo, outra crise de refugiados. Somado a isso, temos aí uma ameaça de invasão militar da Venezuela à região de Essequibo, na Guiana, algo que, inclusive, o Brasil lentamente vem reagindo com o mobiliamento de meios para as forças militares presentes na região de Roraima, por exemplo, em particular naquela região em Pacaraima, algo que não era visto há muito tempo por parte do Brasil. Entretanto, Carla, é importante que ponderemos que se faz necessário não apenas o Brasil possuir uma estratégia em relação a como agir com a Venezuela, mas ter um discurso e atuação unívoca. Hoje, o que nós temos? Temos a atuação de Celso Amorim, que não obstante seja uma pessoa reconhecida enquanto um profissional da área da diplomacia robusto, mas que é um quadro filiado ao PT, que possui uma nuance ideológica reconhecida internacionalmente, por exemplo, o que macula o seu papel enquanto principal articulador do governo brasileiro com a Venezuela. Somado a isso, temos uma diplomacia profissional que busca ensejar uma atuação nos marcos da política externa brasileira em sua tradição, e em terceiro plano, Lula, que de vez em quando acaba por derrapar em seus discursos no tocante a como reagir em relação à crise. E isso, Carla, não é apenas uma pequena crise. O Brasil é percebido pelos seus pares regionais em termos de o que o Brasil vai fazer, mas também em relação aos Estados Unidos, que vem no Brasil um ator protagônico na possibilidade da tentativa de resolução desta crise, dado que a América Latina não é uma prioridade para a grande estratégia dos Estados Unidos. Então o Brasil tem, de um lado, uma janela de oportunidade para se colocar como um ator protagonista na resolução de uma crise democrática, humanitária e de segurança, mas, por outro, tem que buscar deixar de lado o ranço ideológico, uma concepção de uma guerra fria, para entender quais os interesses nacionais do Brasil e como melhor buscá-los na sua intermediação com a Venezuela. O que nós não podemos é manter esse estado de prontidão, de uma letargia que, em sua neutralidade, acaba por reconhecer um flagrante processo de desrespeito à soberania popular do povo venezuelano, Carla.
Para a gente encerrar o assunto Venezuela, professor, só passar no nosso site, quero trazer também um último assunto. O Maduro diz que vai mandar manifestantes presos para uma prisão de segurança máxima, né? Tem toda essa questão dos presos políticos na Venezuela. Vale lembrar também que ele diz que o número pode chegar a 1.200, né? 1.200 presos, pessoas que protestaram contra o resultado das eleições. Ele disse nas redes sociais que todos, e eles chamam de fascistas criminosos, vão para Tocorón e Tucuyutu, acho que é assim que fala, né? Para as prisões de segurança máxima, para que paguem seus crimes contra a população, né? Professor, muitos falam, né, que caso o González assuma o poder na Venezuela, quem vai tomar o poder é alguém que, digamos assim, é um fascista contemporâneo, né? Um nazifascismo contemporâneo. Tem a ver, quer dizer, eles representam essa força ideológica que realmente vem crescendo em algumas partes do mundo? Veja, eu creio isso ser muito mais um discurso no sentido de tentar mobilizar suas bases, né, e, obviamente, retirar qualquer legitimidade por parte da oposição. Isso é importante se considerar que a Maria Corina Machado, que tinha falas extremamente radicais até momentos anteriores, ela veio refreando muito o seu ímpeto mais radical. Inclusive, o que tornou possível a articulação de uma ampla oposição divergente entre si, mas que gerou um consenso e uma coalizão contra o Maduro agora. Neste sentido, é importante que se entenda que em um governo cujo sistema político está contaminado com a preferência do seu mandatário, do chefe do executivo, em que a sua base política acaba por ocupar e controlar boa parte dos cargos estratégicos do Estado, do sistema eleitoral, as Forças Armadas, é um país no qual as instituições democráticas e pesos e contrapesos não existem mais. Neste sentido, quando se coloca uma eleição num cenário como esse, não é passível de que esta ocorra com lisura, livre. E aí, a sua fala é muito positiva ao mostrar que essas prisões demonstram que um quadro essencial para a democracia, que é a contestação pública, ela é vedada, inclusive por meios oficiais, como, por exemplo, a Guarda Bolivariana, mas também pelos coletivos armados, que se colocam como atores paramilitares contrários, obviamente, às manifestações. Nesse sentido, a disputa política na Venezuela não é apenas uma disputa num contexto em que a democracia foi violada há muito tempo, mas é também uma disputa em que o Estado e atores paraestatais recorrem ao instrumento de força, coerção e violência contra a oposição. Neste sentido, é claramente esperado que este governo buscará tirar qualquer traço de legitimidade em relação à oposição. E aí é importante que se entenda também algo que, se a oposição vier a tomar o poder de forma legítima, legal, e vier a passar por um processo de reorganização e normalização do país, China, Rússia ainda serão fundamentais por todos os investimentos em infraestrutura de gás e petróleo da Venezuela. Neste sentido, qualquer atuação disruptiva por parte de um futuro governo posicionista da Venezuela não será plenamente possível ou factível, a não ser que com um custo terrível para uma arquitetura institucional e infraestrutura do campo do único bem que o país realmente produz e exporta, que é na área de energia. Neste sentido, é importante entender que a oposição também se encontra em um desafio de moderação. Por isso que falar em fascismo, nazismo, no contexto da política venezuelana, é muito difícil e, obviamente, eu vejo muito mais como uma narrativa política de deslegitimação do que necessariamente um apelo para uma realidade concreta contra a qual se lute.